Olá! Estamos aqui no projeto Capacitar Mais, hoje, recebendo uma linda menina enxadrista, com o nome de quê? Brenda. Brenda Pires. Estou eu aqui, com mais quem? Além da Brenda? Ed Xande. Dando início a esse nosso bate-papo, que é um bate-papo bem descontraído, vamos pedir para que a Brenda inicie a sua autodescrição e nos dê uma autorização para que possamos usar a sua imagem. Diga, Brenda, fala de você um pouco. Eu sou branca, tenho cabelo castanho comprido, no momento ele está solto. Estou usando uma blusa rosa das Mulheres Enxadristas DV. E tenho o meu cabelo é castanho, meus olhos são castanhos. E eu acho que é isso. E eu autorizo. Atrás de você está num ambiente que eu estou vendo que tem uma lista no meio, altura, não sei se é quadro. Tem um guarda-roupa ali atrás, na verdade. É um armarinho que tem. Tá. E fica uma mesa e fica um armário atrás. Uhum. É isso. E você nos autoriza, então, divulgação da sua imagem e som? Sim. Agora, tu, Ed. Eu sou um branquelo de cabelo castanho escuro. Tenho 1,75 de altura e hoje estou usando uma camisa polo azul. Estou aqui no meu lindo escritório. Meu Deus do céu! O Ed está com um lindo escritório de filtro. Um escritório falso, tá, gente? Atrás tem uma parede branca, tem uma janela de vidro enorme, olhando para prédios com flores, uma mesa assim maravilhosa. Filtro. Imagina. Não, é meu lindo escritório. Ele só esqueceu de dizer, gente, que ele esqueceu de lavar o rosto. Tá, assim, brincadeira à parte, o Ed me conhece, Brenda também. E eu sou Bel Talarico, a dama do chapéu. Eu me identifico como uma mulher branca com a pele morena. Eu tenho, assim, 1,80 m, mas pode diminuir 10 centímetros, que ficou 1,70 m. E estou usando um óculos escuro, porque eu tenho baixa visão e eu preciso cortar a luz para poder enxergar melhor. Estou usando uma camisa azul clara, azul, e uma boina preta e meio que azul também. Atrás de mim tem uma tela colorida em torno de 1,20 m, pintada em cores bem vibrantes, transversal. Tem o verde, o amarelo, o azul, o branco, o rosa. E no meio tem uma bolha que está cheia, aparentemente, né? É técnica. E um vaso de rosa branca que está lá. E é isso aí. E dando início ao nosso bate-papo com a Brenda Pires. Ô, Brenda, fala um pouco para nós, aqui no Projeto Capacitar, da vida
da menina Brenda, da mulher Brenda, da criança, onde nasceu, se é baixizão, se é cega. Conta um pouco dessa parte que a gente gostaria de saber, e muita gente também fica bem curioso, e é bacana saber um pouco de você, além do xadrez. Concorda, Ed? Claro. Diga, minha flor. Então, eu tenho 26 anos, eu sou cega total, e eu moro e eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Oi? Não, eu vou falar para você que 26 anos, meu Deus, isso é uma afronta para mim. Que linda, 26 aninhos. Meu Deus do céu, uma menina ainda. Ô, Brenda, você já nasceu com deficiência visual? Sim, eu nasci, minha mãe veio a descobrir, eu fiz alguns exames quando eu era bebê, e ela veio a descobrir quando eu tinha 11 meses, mais ou menos. Só que os médicos não souberam muito bem definir a causa. Uns disseram que tinha sido uma formação da retina, e aí a gente fez outros exames, foram feitos, né, outros exames, e chegaram à conclusão que não era, que a retina estava toda lá. Aí eles falaram que poderia ser alguma outra coisa, ligaram a questão porque eu nasci um pouco depois do tempo, e eu tive um problema no momento do parto, né? A mãe falou que basicamente eu quase morri, né, no parto. E aí eu já vi algumas pessoas atribuindo a isso, mas no meu laudo consta a degeneração da retina. Então, eu não sei muito bem qual foi o motivo. Você tem familiar assim? Você tem irmãos e irmãs? Como que é? Eu tenho uma irmã mais velha, mas não tenho nenhum familiar com deficiência visual. Nem primos, nem tios. Nada. Interessante. Toda sua família é aí do Mato Grosso do Sul, Brenda. A minha família, ela é do Ceará. Meu pai e minha mãe são do Ceará, na verdade. E eles vieram para Mato Grosso do Sul, que foi onde eu nasci, né? Para Campo Grande. Mas eu tenho ainda vários tios, a minha avó ainda mora lá no Ceará, lá em Tururu. E basicamente é isso. Eu tenho a família do meu pai, a maioria veio para cá. Mas a família da minha mãe, meus tios, por parte de mãe, estão tudo lá ainda. Você mora só ou com alguém? Eu moro com a minha mãe. Ô, Brenda, você falou o seguinte, que tu nasceu aí, não tem familiar nenhum que tenha essa dificuldade da visão, e tu falou, lógico, é a memória que a tua mãe diz. Ela falou alguma coisa em termos, porque a gente vê muito pessoas cegas dizendo que ficou por causa de incubadora? Acho que é incubadora. Sim. E você sabe se sua mãe chegou a falar que isso também foi teu caso ou não? Não, isso nunca foi levantado no meu caso, porque o que eu ouço falar sobre a questão da incubadora, por exemplo, é que muitas vezes, se eu não me engano, alguma coisa queima a parte do olho, né? E fica até marcado. Mas as pessoas, elas falam muito para mim, e já mencionaram várias vezes, que o meu olho por parte de fora, ele é normal. Não tem nada, não tem nenhuma marca, não tem absolutamente nada. Então, acredita-se que não esteja relacionado. Embora, sim, eu tenha passado um tempo na incubadora e tal. Então, um outro detalhezinho sobre isso. Quando se nasce e que perde a visão logo cedo, tu não tens o sentimento de conhecer a natureza, ver tudo, e de repente, por algum motivo, você perde. Eu estou te perguntando isso porque assim,
às vezes a gente tem um sentimento de perda. Então, isso para você não foi difícil, né? Ou você sente? Não, o que eu acho que o mais difícil para mim é mais a questão da infância mesmo, que a gente sente, eu não sei se todas as pessoas que têm alguma deficiência de nascença ou não, mas a gente se sente um pouco, logo quando criança, nas primeiras memórias, um pouco, vamos dizer assim, destacado do resto, sabe? Então, esse é um sentimento que eu tenho, de um certo distanciamento social, porque a forma de aprendizado é bem diferente, mas esse trauma, vamos dizer assim, eu não tenho tipo assim, esse é o mundo que eu conheço, né, da visão. Esse é o mundo que eu conheço e não tem outro. Ou é de você que já nasceu também assim? Você nunca comentou sobre isso. Você não teve esse sentimento? Ou é diferente? Só para a gente entender. Nunca tive esse problema, Bel. Agora, Brenda, fala um pouco como foi seu estudo. Isso. Então, quando eu tinha 11 meses, que minha mãe ficou sabendo, né, eu fui encaminhada para o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, SMAC, e eu fiquei lá, basicamente, tendo aulas todo dia, de manhã, a partir de quando eu tinha 11 meses até quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, que foi quando eu entrei na escola regular. Quando eu tinha 5 anos, eu comecei a aprender o Braille. Então, eu aprendi o Braille basicamente com essa idade, 5 anos, no máximo 6, porque a ideia era o quê? Eu entrei na primeira série com 6 anos, que era na escola regular, né, com todo mundo, só que já alfabetizada, porque a minha professora Sueli, que me ensinou e tal, eu lembro dela muito até hoje, apesar do tempo. O pensamento dela era que ia ser muito mais fácil para mim me adaptar se eu já chegasse lá alfabetizada, né? Então, mas ela sabia, você entrou aprendendo alfabetizada no Braille. Isso. E a professora sabia ler essas coisas? Não tinha, exatamente. Então, qual que era a ideia? Eu cheguei na escola sabendo ler o Braille, mas no meu primeiro ano, primeira série, por exemplo, eu já era alfabetizada, eu já sabia ler, eu pegava livros das bibliotecas, se tinha livro em Braille, eu já queria ler, só que a professora, inicialmente, ela não considerava que eu estava aprendendo, porque ela não conseguia ter acesso ao material que eu passava para ela. As minhas provas eram complicadas. Mas assim, eu sei que como foi muito cedo, eu não sei se você tem uma lembrança, você está falando que ela não entendia, né? Mas tu lembra de alguém quando foi que começaram? Porque até hoje, nessas escolas normais, não tem alguém que possa eu não sei se... Não tem. Eu falo especificamente dessa professora em questão, porque eu me lembro muito bem que é uma coisa que eu lembro, porque eu sabia ler, eu já sabia contar, com 6 anos, né? E as minhas notas eram péssimas, porque a professora não sabia me avaliar quando eu estava na primeira série. Então, essa foi uma dificuldade que eu tive mesmo, sabe? Mais na interação com o professor do que na escola em si. E depois aí eu comecei o sistema de fazer provas em dupla, que durou basicamente o meu ensino fundamental inteiro. Então, eu ia perguntar isso. Sua professora não sabia Braille, né? Isso. Não sabia. A professora não sabia Braille, né? Isso, da escola não. Da escola não. Você fazia as provas, Brenda? Então, é isso que eu estava dizendo, né? Eu fazia em dupla, ou, por exemplo,
alguns professores, só que isso começou a ser depois, isso não foi muito no começo. Depois tinha alguns professores que me colocavam para fazer prova lá com ele, tipo oral, sabe? Faziam as perguntas, viam se eu sabia responder ou não, mas a maioria queria que eu fizesse a prova ali em dupla. Os livros, tinha a questão de que os livros, às vezes, eles só chegavam no final do ano e tal. Eu acho que isso, a maior parte do pessoal que é dessa época vai ter uma experiência parecida, porque nessa época, 2002, 2004, já tinha começado a produção de livros em braille. Só que era como? A escola começava em fevereiro, quando era outubro, os livros começavam a chegar. E eu ficava feliz, porque eu queria ler os livros, né? E não tinha todo o acesso que tem hoje na internet, né? Não tinha, e o que tinha, porque nessa época já começou o desenvolvimento do DOSVox e tal. Eu não tinha acesso, porque eu não tinha computador, então eu não sabia. Eu fui começar com a questão de tecnologia no ensino médio. No ensino fundamental, eu era completamente leiga com essas coisas. Ela é muito boa nessa parte de tecnologia. Você estudou, então, também nesse sentido, né? Porque tens uma formação em termos de coisa de direito, né? Mas o que eu aprendi de tecnologia depois, eu acho que foi um pouco pela necessidade mesmo. Porque o ensino fundamental meu foi assim, sabe? E daí, assim, quando é que você começou o termo para você se inserir no trabalho? Apesar que você está no jovenzinha, ainda não faz muito tempo, né? Mas... Emendando a pergunta da Bel, qual é sua graduação hoje? Eu sou formada em Direito. O que acontece? Eu vou voltar um pouquinho, tá? Só para explicar, porque vocês falaram da questão da tecnologia ali. Quando eu entrei no ensino médio, eu consegui... tinha um programa assistencial, eu consegui uma bolsa para estudar em um colégio particular. Só que essa escola, ela não queria me aceitar inicialmente, porque eu tinha deficiência. Sim, eles basicamente disseram isso. E eles falaram que se eu quisesse... E eu queria muito estudar lá, porque a minha irmã tinha estudado lá, nesse mesmo programa, ela também tinha conseguido a bolsa e tal. A gente fez uma prova bem concorrida para conseguir, enfim, mas isso aí é outra história. Aí, quando eu entrei lá, eles me disseram que iam congelar a minha matrícula e que eles só iam descongelar a minha matrícula se eu me responsabilizasse por toda a questão da acessibilidade. Ou seja, eles iam deixar eu estudar lá, mas eu teria que me responsabilizar por ir atrás da acessibilidade dentro da escola. E eu queria muito, então eu concordei, né? E chegando nessa escola, eu me dei conta que eu não sabia nada de informática. E foi quando eu voltei para o SMAC. E nesse tempo todo, no ensino fundamental, eu não frequentei o Instituto para Cegos. Então, eu voltei para o SMAC, eu comecei a ter aula de informática, eu aprendi informática para poder fazer as provas no computador na escola. E foi por isso que eu falo que eu aprendi meio na necessidade, porque... Você voltou para onde? Oi? Para onde você voltou? Voltou. Tá. Para o SMAC. O Instituto para Cegos foi o instituto que eu aprendi o Braille, entendeu? Então, durante o ensino fundamental, eu não estive lá, e quando eu fui para o ensino médio, que eu tive esse problema com a acessibilidade, aí eu voltei a frequentar lá, o instituto de novo. Lá eu aprendi informática, e eu entrei para a equipe de goalball, equipe de judô, enfim. É associação? É esse instituto? Isso, é a Associação Institutos Fumatografistas para Cegos. Mas não foi esse que falou que você teria que se responsabilizar pela parte? Não. Isso foi a minha escola que eu entrei no ensino médio. Entendi. Desculpa, entendi. Foi a escola. Isso. Não, eu não posso estar falando um pouco rápido, tá, gente? Então, vocês podem... Não está correndo, não. Pode falar. Aí, quando eu voltei para o SMAC para aprender a informática, porque eu queria estudar nessa escola, né? Então, eu comecei os primeiros passos, aprendi a questão da digitação, não sabia nem digitar direito, aprendi que existiam os leitores de tela, né? O JAWS, o NVDA.
aprendi a usar ele para eu poder fazer as provas no computador, as provas da outra escola no computador. Só as provas mesmo, porque todo o material eu sempre escrevi em braille e continuou. Então, quando passou esse momento, né, de ensino médio, foi que eu comecei a desenvolver essa questão da informática. Quando eu entrei para a faculdade, que eu entrei para a faculdade de Direito, eu já estava bem habituada à questão de informática. Então, a faculdade foi muito mais fácil para mim me adaptar. Em função de aprender, porque a gente vê, eu estou falando de como ela faz parte lá da Comissão das Mulheres Enxadristas do Brasil, que depois ela vai falar sobre, ela é aqui, socorre Brenda, ela rapidinho está falando, ela está ali escrevendo, quer dizer, então ela tem uma facilidade muito bacana, né? Mas diante disso, daí você se formou. Não, aí, diante disso, quando eu estava no 4º semestre de faculdade, eu fiz prova de estágio para o Ministério Público, que foi meu primeiro trabalho, na verdade. Quando eu estava no 5º semestre, eu estudava e eu estagiava. Eu estagiei por 3 anos durante a faculdade, e quando eu saí, teve 1 ano de pandemia, que o pessoal ficou parado, eu não fiz nada, e 2 anos mais de estágio, que foi estágio da pós-graduação. Mas hoje é lá que você trabalha? Não. Passado esses 2 anos no estágio do Ministério Público, eu passei em outro concurso, e hoje eu sou técnica judiciária. Foi em 2022, quando eu passei. Tá, o técnico judiciário é aquele que fala, você foi convocado, você foi desprezado, como é que é? O que o técnico judiciário fala? Emendando. Você trabalha no TJ? Não é o Tribunal de Justiça. Eu trabalho no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Tribunal Federal. Eu também. Fala um pouquinho mais, pode falar? Se puder falar. Sim, o trabalho do técnico judiciário, ele não questão, não é bem advocacia, ele é o assistente, como se fosse o assistente do juiz. Então, as questões ou administrativas que tem dentro do tribunal, ou judiciária, da parte de escrever decisões, ajudar a minutar a escrever decisões, sentenças, e enfim. E é uma coisa que você usa, então, lógico, a tecnologia para fazer essas coisas. Né? Aí é tudo no computador. Antigamente, os processos, eles eram físicos. Então, a dificuldade que o pessoal tinha, se eu tivesse passado no concurso naquela época, ia ser outra, né? Porque processo físico. Agora, hoje em dia, a gente já tem os processos, estão todos digitais, e a dificuldade que eu tenho está na acessibilidade do próprio sistema, que às vezes ele não é muito acessível. Mas eu vou me virando, né? Da forma como dá. Certo. Brenda, vamos falar um pouco de esporte. Você pratica judô há muito tempo. Então, eu entrei para o judô em 2012. E eu fiquei no judô, acho que uns 3, 4 anos. Eu parei justamente porque eu tive que entrar no estágio, né, na faculdade, e eu não tinha tempo para estudar, fazer estágio e treinar. Mas foi na época do ensino médio. Eu aprendi informática, eu treinava goalball também, treinava judô, e eu estudava à noite. Então, foi... Onde que entra a parte de arte, tipo assim, teclado, flauta? Sim. Eu aprendi teclado quando eu tinha 7 anos. Essa menina é prendada, hein? Foi na parte de iniciação ali, quando eu entrei para a escola, mais ou menos. Que foi quando eu já não tinha o braille para aprender, né? Aí a pessoa quer inventar moda. Aí a minha me colocou para fazer aula de teclado, eu gostava muito. Foi quando eu aprendi a ler até partituras em braille, eles me arrumavam algumas.
E depois, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a tocar na orquestra da igreja. E aí eu aprendi a tocar flauta doce primeiro, para aprender a questão musical mesmo, e depois eu passei para flauta transversal. Olha que legal. Mas você toca até hoje aí em casa, essas coisas todas? Eu toco. O teclado eu parei por muitos anos. Uhum. E a flauta também. De vez em quando eu pego para tocar, mas não é tão frequente como era. O Bel. Oi, fala, querido. Essa menina é brindada. Essa menina é brandada. Essa menina é... Ai, é danado. Essa menina é brandada. Oh, meu Deus do céu. Ô, Brinda, você é de cor de faixa no judô. É amarela. Amarela. Maravilha. Oh, Agora, eu sei que você é uma grande enxadrista. Confere. Não sei. tá, então assim, vamos depois dessa brandada, que vai ficar, tá? Vai ficar brandada, como tu iniciou no xadrez, como você conheceu Jefferson, como você conheceu... Porque nós somos da pandemia, tá? Você também, que as coisas tão jovenzinha que nem pode ser antes. Não sei. Conta aí para nós. Então, na época da pandemia, eu comecei a jogar alguns jogos de RPG com o pessoal da internet, porque o pessoal estava muito sem fazer nada e tal. E aí eu conheci alguns amigos, e eu fiz algumas amizades com algumas pessoas de Portugal até. E um desses amigos, ele me falou que jogava xadrez, que xadrez era muito calmante, que ajudava ele em muita coisa. Eu comecei, xadrez deve ser fácil, né? Porque xadrez, assim, eu conheci xadrez quando eu era criança, mas eu conheci como um joguinho assim, um joguinho qualquer, né? Então eu sabia a movimentação das peças, mas não passava disso. Eu achava que xadrez era um jogo de sorte. E jogo de sorte não me atrai muito. Eu gosto de jogar, mas é uma vez na vida, assim, sabe? E aí, esse amigo me falou que jogava xadrez, e eu, vamos jogar então, velho. Fácil, né? E aí lá fui eu, né? Tentar jogar sem tabuleiro, sem nada, na internet. E o que aconteceu? Eu levei uma surra, né? Óbvio. Porque eu só sabia mover as peças. E aí ele foi falar pra mim, tem a questão do rock, que parece que você não conhece, tem a questão de algumas outras coisas. E eu fiquei assim, o xadrez parece que é mais complexo do que eu imaginava, né? Eu já comecei a achar interessante. Meu amigo de Portugal não é o Marcos, não, né? Não é o Marco, não. Enfim, aí eu fiquei pensando, né, porque xadrez pareceu-me um jogo complexo, pareceu-me um jogo interessante. Eu fiquei pensando como é que eu iria conseguir aprender, até que um dia, na internet, no Twitter, eu vi uma postagem do Lucas Radaeli, falando, não sei se vocês já ouviram falar nele, mas ele é cego, né, parece que ele mora nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ele fez uma postagem falando de xadrez adaptado. E eu fiquei assim, mas existe xadrez específico para cegos e tal? Eu não sabia. Aí eu mandei uma mensagem para ele lá, perguntei como é que ele fazia para jogar, se tinha um tabuleiro, e ele falou, tem tabuleiro adaptado, e depois eu te passo. Aí ele nunca mais me respondeu. Aí eu fiquei assim, né, eu vou tentar, vou tentar pesquisar, né, outras coisas, deve estar ocupado e tal. E aí eu achei na internet o site do Laratec, que tinha o tabuleiro para comprar, mas na época, como eu só estagiava e a gente praticamente vivia com dinheiro do estágio aqui, eu não tinha dinheiro para comprar. Porque é por isso que eu entendo tanto as pessoas quando elas falam da questão de não ter dinheiro para comprar os tabuleiros, tal, porque hoje em dia, graças a Deus, eu consigo comprar, mas
naquela época, para mim, foi bem complicado. Esse Laratec é da Laramara? É o site do Laramara. Ah, que interessante. Eles revendem os tabuleiros do Silvestre, depois que eu vim descobrir. Que interessante. O Silvestre Total Inclusão está em todas, né? Sim. Aí depois eu até comparei o meu, é o mesmo tabuleiro deles. Mas, enfim, como eu tava com essa dificuldade de comprar meu tabuleiro, eu demorei uns 2 meses para comprar. Eu pedi para minha mãe para ver se ela conseguia adaptar um para mim. E ela perguntou para mim: mas você tá querendo adaptar um tabuleiro, você não compra por quê? E minha mãe que me incentivou a comprar, porque eu tava preocupada com essa questão do dinheiro, então eu nem queria, né? Aí minha mãe me incentivou a comprar, eu comprei o tabuleiro, e isso foi em fevereiro, eu acho. E desde então eu tava estudando muito para concurso ainda naquele tempo, então eu estudava, uma vez por semana eu tirava o tabuleiro, via se eu conseguia acompanhar algum vídeo na internet, via se eu conseguia acompanhar alguma coisa, e ficava. Eu não sabia muito. Aí, isso uns 6 meses depois, 5, 6 meses depois, eu tava na internet ali, eu fui investigar um pouco mais sobre xadrez, eu encontrei o site da FBXDV. E pelo site da FBXDV, eu achei que eles tinham colocado lá o link do projeto Checkmate. E tinha lá, né, aulas gratuitas de xadrez, adaptado, não sei o quê, e tinha o número do Oneide. Aí eu hesitei, né, porque eu sou tímida já de natureza, e fiquei uns dias enrolando, criei coragem, mandei uma mensagem para ele, né, olha, tenho interesse em aprender xadrez. Tipo assim, do nada, né, não teve ninguém para me aconselhar, nenhuma instituição, eu só entrei em contato com o Oneide e pensei, né, vamos ver o que vai dar. Aí o Oneide me deu uma aula inicial e me passou para o Jefferson. E é isso foi 2 anos atrás. Ah, legal. Daí você teve o conhecimento do xadrez. O Jefferson te ensinou por muito tempo ou não? Não, ele me ensinou por uns 3 meses. Aí eu fui jogar, 2, 3 meses, uma coisa assim. Aí eu fui jogar a etapa de São Paulo, que foi meu primeiro torneio presencial, lá da FPX-TV. E depois disso, eu meio que fugi das aulas do Jefferson. Tipo assim, eu continuei estudando, revendo algumas coisas, mas eu já não fazia aquela aula semanal e tal. E aí eu mesma fui atrás de conteúdos na internet, algumas coisas eu até compartilhei com o Jefferson, algumas questões de finalização. E aí no próximo ano a gente fez estudo. Eu, Jefferson, a Emília também estava participando com a gente. Uhum. E a gente fez alguns estudos de finais, a gente fez alguns estudos com algumas outras coisas, né, que eu pegava em livros, na internet, em vídeos, e aí a gente ia passando, né. Uhum. Muito bom, e daí você foi. O São Paulo foi lá na Vila Olímpica, lá no Coisa Olímpico? Isso, no Centro Paralímpico. Tá, depois disso, eu tive faz o quê? 2 anos atrás, né? Isso. Daí o ano passado, se fosse em algum? Ano passado... Nós tivemos Curitiba... Ai, não sei mais. Ano passado... Nós estamos em 2024, 2023. Florianópolis... Aqui você veio, não veio? Em Floripa, e teve de Belo Horizonte. Isso. Foi daí. Tá. E depois você continua estudando, porque o Jefferson comenta muito, né? Sabe que o Jefferson, por mais que a gente não queira, não dá para não falar nele, que ele é arroz de festa, ele deve falar arroz de casamento. Tudo quanto é lugar tem lá um arrozinho, o Jefferson está ali. Em relação ao xadrez, ele já deve ter dito que eu chamo ele que ele tem uma árvore de enxadrista, né? Eu nunca vi uma coisa dessa, os enxadristas bem fininhos, pau, né? Pega e daí ele comenta muito em relação que ele comenta de você, tem outras pessoas também que ele fala que são pessoas que estudam além do que está ali sendo passado, estudam para se entender melhor. Coisa que eu não faço, tá? Mas o meu entendimento com o Jefferson foi bem bacana. E depois tivemos
Mas nesse ano lá do ano passado, tu chegou a ser classificada para o final de ano, não? Para final? É? Não. Tá, e daí segue. A dona Brenda continuando no xadrez, daí entrou as mulheres enxadristas do Brasil. Antes disso, Brenda, o que você tem alguma abertura predileta? Na abertura é escocesa. De abertura. Muito bacana. Ô, Brenda, pode me perguntar uma coisa. Eu sei que você ganhou um troféu. Se você falar que você não trouxe ele para mostrar para nós, ele tá aqui em cima. Ele tá aqui em cima. Deixa eu ver aqui, se eu consigo. Eu consigo mostrar? Falaram, Brenda, que ele é... Depois a gente continua um pouquinho da escocesa, tá? Lembrando que estamos conversando com Brenda Pires. Eu acho Brenda, o que você acha de diferente em torneio online e presencial? Já participou de torneio online e torneio presencial. Daí você depois vai comentar um pouco mais e vai mostrar para nós o troféu. E você também já fez, é bem expert no Lichess, né? Ele está fazendo a diferença, né? Isso. A diferença... os torneios online, eu acho que a gente consegue focar muito mais no jogo do que nos presenciais. Presenciais a gente fica... Não, é sério. No torneios presenciais, a gente tem a questão da ansiedade, que é muito maior que nos torneios online. A questão mesmo afeta muito mais. É absurdo. Aí no online, no presencial, a gente tem que cuidar do relógio, cuidar da anotação, cuidar da partida, cuidar da ansiedade. Então... E ainda com aquela emoção toda de ver pessoas que você fala pelo telefone. É interessante, né, Brenda? Uma percepção diferente, né? É bem legal, né? Maravilhosa! Agora, nós temos vamos separar o presencial do online. E temos também o Lichess. Eu gosto mais do online, que a gente possa conversar ali numa plataforma em relação com o tabuleiro, conversando, sentindo o ser humano mais um pouco longe, que não é o presencial. O Lichess, ele é muito mais solitário, eu acho, né? Mas é uma plataforma que está aí, que eu sei que você também usa, e que você também forma os torneios por ali, né? E eu acho, se for falar, Isabel, qual que você prefere? Eu vou preferir o online, que eu posso estar presente. Como eu não posso também estar em todos os presenciais, porque tem tudo isso aí, e além de que tem o preço da passagem, né, dona Brenda? Uhum. Que é super caro para você ir nesses presenciais, né? Eles são bem caros então sim. Eu não tenho condições de estar indo, então tem que estar meio que escolhendo. E eu acho que a maioria dos enxadristas tem essa dificuldade, eu acho, né? Eu estou nesse meio que tenho essa dificuldade em função do preço de transporte da gente, né? Então, isso também eu ainda acho que o presencial, em um mundo ideal, em que, claro, a gente não tivesse esse problema do valor e tal, eu acho que o presencial, ele traz uma carga para o xadrez, que para mim é a melhor de todas. Por mais que eu tenha falado que é a pior, porque realmente está tudo ali, você ter o contato direto com o seu adversário ali, isso para mim
eu ainda acho que o torneio presencial, ele é tudo, né? Bom. Eu não tenho como nomear, não. Para mim é muito bom. Uhum. Então, daí, esse ano, você foi em qual esse ano? Curitiba. Curitiba, tu foi? Belém. Em Curitiba. Curitiba. Você conheceu a Maria Cecília, não? Não, esse ano. Ah, não, mas do ano passado... Não conheci. Eu cheguei em 2022, se eu não muito me engano, um mês depois. Porque eu acabei conhecendo a Maria Cecília, que é a MC, que você sabe, né? De que Sim. Não, eu gosto de falar muito dela. E ela é daqui de Floripa, mas eu fui conhecê-la em Curitiba. Eu conheci ela, a Emília e tal. Daí você foi em Curitiba esse ano, e aonde vai? Belém. E esses dois, ele te deu... Ainda não está na vez das mulheres. Esses dois te deu... Ah, não. Não estou na final. Não estou na final. Mas você não está na final justamente pelo fato que talvez tivesse perdido mais um, não sei. Eu não estou na final porque eu empatei, eu não sei se eu empatei, mas houve alguma questão com a Cláudia, né, que foi a 8ª colocada, pela minha ausência em Fortaleza. E daí, nesse ano também, você faz parte da comissão das mulheres enxadristas do Brasil, né? E de todo o processo da comissão, lógico, você participou com todas as dificuldades que houve, essa parte de internet, da parte de coisa, não sei o que, a Brenda, não sei o que, como é que é? A Brenda. E realmente, essa tua ajuda foi todas, mas essa ajuda, porque eu vejo muita dificuldade, eu sou uma metida besta, eu faço um pouco, mas com muito mais dificuldade, né? Porque a tua rapidez, o teu conhecimento da informática, para mim, é fantástico, né? Mas, diante da minha idade, de que muita gente não sabe nem ligar o computador, até que eu sou meio espertinha, né, dona Brenda? Em relação à internet. Não, daí, sei, você mexe bem. Daí tu fosse lá pro torneio, eu realmente não fui. Gostaria de ter ido, mas o meu financeiro não permitiu mesmo, porque eu fui no anterior, que foi lá no Mogi de Iguaçu, fiquei lá com meus familiares também, então ficou muito caro para mim. De repente, entra a dona Brenda e vai. É zebra ou Ed? A gente considera que foi zebra? Como é que é quando é surpreendente? Destaque! Olha, aquela menina Larissa também, que ela já fez uma entrevista, ela também foi surpresa. Mas como no futebol, quando tinha alguma coisa que o pessoal nem esperava, mas sabe quem sempre falou e que conhece o xadrez? Eu acho que eu nunca joguei com você. Você já jogou com a Brenda, Ed? Não. Nem eu. Não. Você viu como ele fala? Não. Fala não, Ed. Não. Nunca. Ele é palhaço mesmo. Então, mas assim, o Jefferson, sempre, quando você foi, o que a gente tinha em mente? A gente tinha aquilo que a gente conhece, digo eu, né? A maioria daqueles mais antigos, desde que nós iniciamos, mas ele sempre falou que ele sempre falou mesmo, olha, ele não está falando para você que ele acreditava depois que você ganhou. Não, eu sempre converso com ele e ele sempre falou, eu acredito que a Brenda tem todas as possibilidades. Eu falei, Ele falou, mas bom, como eu não conheço de verdade o teu jogo, de repente veio a surpresa, eu acho que para mim e para todo mundo, todo mundo. Para mim também. Para mim foi também.
para ela também. E daí, a Total Inclusão, que você sabe que deu todo o apoio deles, inclusive nas vendas de tabuleiro, essas coisas, e eles ofereceram um troféu, dizem que é um troféu acessível. Você pode mostrar para a gente? Você vai ter que levantar. O que é o acessível? Eu não consigo perceber. Como é que eu vou fazer? Não, eu estou enxergando aqui. Se você levantar um pouquinho mais, mas essas peças são de verdade gordinhas, assim, como se fosse a dama, ou é só... Dá a impressão que é uma... O Ed, como se fosse uma imagem de plástico, não sei. Como é que ela é? Se pegar, digamos, uma dama, ela é gordinha, com aquela coisa como é, ou ela é só representada através de um... Então, me parece que ela só tá representada. Eu não saberia. Não, mas se você pegar aí um bispo ou uma outra... Eu já tentei, eu não consigo diferenciar. Mas aí pode ser eu, né? Tá, mas para você... E do tabuleiro que você usa, a peça natural, você pega ela? Sim. Essa não, estou dizendo as daqui, exato. Ah, entendi. O Ed... Tipo assim, o cavalo é mais diferente, então, mais os outros... Levanta um pouquinho mais. E ele sai daí, não? Ele sai dessa caixinha? Ele sai daí? Ele está desmontado agora. Mas não. Eita, é que assim, ó, eu vejo como se ele fosse representado por rei, rainha, cavalo. Isso. Bel. São as peças. Mas de plástico, sei lá, alguma coisa assim, não sei, de papel, não sei. Bel. Fala, Ed. Você falou, não fez a descrição do troféu. Tá. Você conseguiria descrever? Brenda, o que você Ok, é que eu não sei, eu acho que eu não sei muito bem descrever ele não, gente. Mas, ó, tem uma base de madeira, aí aqui embaixo está escrito Mulheres Enxadristas TV do Brasil 2024, um pouquinho acima está escrito primeiro lugar, e acima tem uma parte que ela é até solta, que ela até você consegue desmontar ela, que é outra base de madeira, que é onde tem as peças de xadrez. Que a Bel estava falando. Entendi. Mas elas estão encaixadinhas em cima, então? Isso. Elas são encaixadas aqui. Ou elas são encaixadas como o sistema do tabuleiro dele, talvez, né? E essa peça que eu estou te falando, que parece de plástico, na verdade, ela é de madeira, né? Ela, na verdade, é como se ela tivesse sido... Como que eu digo isso? Eu não sei se eu vou cometer alguma gafe aqui, tá? Porque eu não sou muito boa de escrever. Mas parece que elas estão como se elas estivessem desenhadas, o formato delas, da base de madeira. Ah, então, mas é isso que eu estou tentando, que eu não estou conseguindo falar também, porque elas não são em 3D, isso? Isso, elas não são em 3D, não são. Ah, entendeu, Ed? Uhum. Elas não são em 3D. Então, é como se fizesse, eu não sei se é 2D, assim, é na madeira, e daí ela pode ter... Ela tem uma pistolazinha para encaixar? Isso. Não, elas não saem daqui, as pecinhas não. Então, o que acontece? É como se elas estivessem desenhadas direto na madeira, e aí dá para sentir o contorno delas ao redor aqui. E daí, então, mas assim, para botar dentro da caixinha que ela vem, não sei se vem da caixinha, não tem como. Não. Ah, entendi. Não, entendi. Agora eu não sei se você conseguiu entender, Ed. Legal. Conseguiu entender, não? Consegui ver. Não, agora eu também consegui entender, porque de longe eu olhava, Brenda, eu tinha essa sensação, tá, que você está falando. Que ela era tridimensional. Isso, exatamente. Legal. Eu tinha essa sensação visual
Mas agora você falando, então confirmou que ela não é em 3D, né? E você coloca aí. E daí, como é que foi a tua emoção lá? Porque eu vi as fotos tuas, misericórdia, eu nunca vi uma Brenda de boca aberta, rindo com uma coisa mais linda do mundo, viu, Ed? Uhum. Rindo bastante. Como é que foi, assim, Então, essa emoção para você? na verdade, assim, acabou a partida, eu tava em choque completo. Porque vocês falam que foi uma surpresa, mas para mim, eu acho que foi uma surpresa ainda maior. Eu tô sempre tentando estudar, mas eu não fazia a mínima ideia de que eu ia ganhar aquela partida. E quando a partida Mas aí acabou. você entrou jogando, lógico, você jogou com o Márcio. Com quem foram os teus oponentes? Você jogou com a Glenda, não? Não, Você jogou com a Márcia, com quem mais? com a Licélia, A Licélia, com a. Como é o nome dela? Emília, não. Não, É que eu vi os emparceiramentos, mas também Bárbara. a Bárbara. A Bárbara, a Licélia, a Márcia e falta um. Mas eu tive um ponto de WO da Célia na segunda rodada. Ah, isso, a Célia não. Isso. Então, mas diante disso, o que aconteceu de você estar com essa pontuação, né? E eu acompanhei, lógico, pelas fotos, né? Alguns vídeos que eu achei bem bacana a abertura, eu me emociono muito com o hino do Brasil, né? O hino do Brasil é um hino nacional, me emociona muito. Então, ali vocês sentados. Então, isso tudo foi assim, meio muito emocionante, eu olhando no vídeo. Agora, imagina vocês lá, e a situação toda foi uma experiência única, né, Brenda? Sim, com certeza. Então, isso aí é bem bacana. E agora, os teus projetos, continuar no xadrez? Sim. Ah, então. E na parte também do trabalho, você, lógico, você é funcionária pública, então, né? Sim. Você trabalha home office? Atualmente sim. Mas quando você entrou na pandemia, né? Não, eu entrei em 2022. Tá, mas era nesse período, a pandemia foi 2020. Sim, Foi após a pandemia. E você foi pós-pandemia, isso. Você já... porque eu vejo que em 2020, devido à pandemia, muita coisa mudou, né? Isso, tudo que veio pós-pandemia foram foram criados, né, vários regulamentos autorizando o trabalho, o teletrabalho, né? Que não tinha antes. Porque assim, eu tenho meu genro, que ele mora no Rio. Até então, todos os dias ele saía, ia lá no centro de Conselho do Rio, ele pegava, ia de trem, porque tem coisas que você tem que realmente é mais fácil, e ele depois quanto tempo andando na rua para chegar até lá. Quando veio a pandemia, ele adaptou agora um quarto do filho, que agora as construções, não sei se você sabe, os apartamentos, as casas, tudo estão vindo com um escritório agora. Porque antes era chique ter um escritório lá como é que é, na cobertura de um, sei lá, de um prédio chiquetoso. Hoje é muito melhor e é muito mais confortável e muito mais chique você ter na tua casa um espaço teu. Que a maioria não tem, viu, dona Brenda? A maioria não tem. Agora está vindo já com o escritório que facilita muito a vida, né? Sim. E esse teu trabalho, então, quando você já começou home office? Eu comecei porque eu não estou lotada na mesma cidade. A cidade em que eu comecei, que eu tecnicamente estou lotada, né, fica a 8 horas da capital. É uma cidade lá perto da fronteira com o Paraguai, praticamente. Então, como a questão de acessibilidade lá é muito complicada, eu consegui a questão do teletrabalho.
Legal, às vezes a gente vê gente aqui do Brasil, que inclusive mora aqui no Brasil, tem um trabalho em outro país, né? E tudo isso foi muito em função da pandemia, quer dizer, então a pandemia veio para fazer uma mudança muito grande. Não é em outro país, não. Eu trabalho aqui no Brasil. Não, eu sei mas é perto lá da fronteira. É que o Mato Grosso do Sul trabalha ali para a fronteira, né? Paraguai e Bolívia. Não, mas eu já vi que eu já conheço pessoas você conhece? Da minha filha que moram aqui e trabalham ganhando, inclusive, em euro. Legal. Canadá, entendeu? Então, mas tudo isso veio em função da pandemia, né? Da pandemia, que facilitou muito, para vocês, se você, não sei em Mato Grosso como é, mas fica mais difícil, fica difícil a locomoção, entende? Então é uma coisa assim bem bacana mesmo. É que o meu estado é enorme, Bel. Comparado, por exemplo, se a gente comparar Mato Grosso com Santa Catarina, o meu estado é gigante. Mas... E ele foi dividido, né? Não, eu tô falando só da parte do Mato Grosso do Sul mesmo. Mato Grosso do Sul já é enorme. Mato Grosso. Porque então antes era um estado só, Mato Grosso. Antes era um estado gigante mesmo. Era o maior, então, de todos, né? Não era maior, eu acho que não é maior que o Amazonas, não. Mas era enorme. E aí tinha muito essa questão, porque quando o estado é muito grande, ele não dá conta, né, de cuidar de tudo. E a parte sul quis a separação. É por isso que tem tanta essa questão do Mato Grosso do Sul, tem muita questão do nome, né? Porque depois de tanto tentar a separação, hoje em dia confunde-se muito. Então... Tá, então é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso. E daí você está em Mato Grosso do Sul, que a capital é Campo Grande. Isso. E o outro, qual é? Em Cuiabá. Cuiabá. Bom, eu sei que o Ed sabia, né, Ed? Sei. É, porque... eu sou nova de geografia. Mas assim, tem mais coisa para contar para a gente. Agora você vai continuar, lógico, no xadrez junto com a gente, que eu acho que tem-se muito a aprender. E o incentivo, né? Tem a questão do SMAC ali, que o que acontece é, o xadrez, a gente tem, por eu ter entrado no xadrez assim por acaso, pelo site da FBXDV, nós não temos aqui em Mato Grosso do Sul mais pessoas que jogam. A única pessoa que joga xadrez aqui sou eu. Então, eu estou tentando, junto com o SMAC, né, que eu já mencionei outras vezes, o Instituto Sul-Mato Grossense, desenvolver aulas de xadrez aqui. Aí eu comecei a dar aula voluntária já. Presencial? Presencial, isso. Mas eu ouvi dizer que a região, que região é essa aí? Que vai ser aí em Mato Grosso do Sul? Não vai. Não vai ter etapa aqui agora. O SMAC, eles estão dispostos, eles estão investindo no xadrez, mas a diretora de esportes aqui, a Benilce, ela quer que a gente já esteja com o xadrez um pouco mais avançado antes de fazer uma etapa aqui. Então, quem sabe em 2026. Tá, e esse SMAC é uma coisa assim antiga? Daí como é que é? O Instituto Sul-Mato Grossense para Cegos, ele atende o estado todo, que é um estado grande, né, como eu estava dizendo. Mas já tem anos, já tem uns 30, 40 anos, eu acho que mais. Eu não me lembro exatamente a idade dele. Mas é um instituto daqui, sabe? Aqui a gente tem só duas associações. A gente tem o SMAC e a gente tem a DIVINS, que é a Associação de Deficientes Visuais do Mato Grosso do Sul, que acaba sendo muito junto com o SMAC. Tem algumas coisas. Brenda, pelo que você conhece, aí no Mato Grosso do Sul tem muitos estadistas. Não sei. Ela comentou que tem pouco, né, Brenda? Não tem. Então, atualmente, que jogue assim, só tem eu.
A gente tem o Nivaldo, que ele joga xadrez, mas eu acho que ele até tá no grupo da federação, mas eu acho que ele nunca foi no torneio presencial, não tenho muito bem certeza. A gente tem outras pessoas também, a gente tem o Gabriel, que é adolescente, que joga também por lá, e a gente tem o pessoal que está começando agora, que é justamente esse que a gente está tentando trazer. E a gente tem outros que começaram, já se inscreveram na federação, mas, por algum motivo, a Divims, eles jogavam pela Divims antes, a Associação de Deficientes Visuais do Mato Grosso, hoje está inativa na federação. Então... Você já está dando aula presencial? Sim, atualmente eu tô com 2 alunos, mas era para ser mais, não está sendo mais porque eu não tenho tempo para isso, meu tempo está bem reduzido, e porque a gente teve alguns probleminhas de horário também. Mas a gente tem mais, porque o Nivaldo também está dando aula. Então, a gente tem eu dando aula presencial, a gente tem o Nivaldo também, com mais alunos, eu não sei quantos que ele está dando aula atualmente. Ô, Brenda, eu não sei, eu entendi. Bom, você sabe onde que vai ser a região? Que região é essa? Sudeste, Nordeste? A Centro-Norte? Aqui é Centro-Oeste, tá? A federação está juntada com a região Norte. A Centro-Norte do ano que vem... Deixa eu falar. Não é em Goiânia? Eu vi falar, o Almeida tinha dito alguma coisa de Rondonópolis. É Rondonópolis, sim. Então, falando de Rondonópolis. Estavam falando que... É Mato Grosso, né? Mato Grosso. Estavam falando que talvez não desse certo, que poderia ser em Cuiabá. Mas aí é só especulação, não sei. Então eu também fiquei meio perdida aí. Eu só sei que a etapa sul, essa já está definida que vai ser aqui em Brusque, né? Sim, essa etapa aí vai quebrar recordes. Todo mundo vai ser forte. Vai. Se tem uma etapa que eu estou apostando, é na etapa de Brusque, vamos ver. Pois é, eu também estou apostando, viu? Inclusive vai ter, assim, alunos, por exemplo, nós temos o Gionei, que ele vai sair agora a entrevista dele, na outra sexta, que ele é instrutor, ele é técnico e ele é árbitro. Você conhece ele, né? De falar alguma coisa assim? Não. Gilney, ele é a parte do instrutor da Licélia, da Arlene, de algumas pessoas para o Parajás, essas coisas. E ele está ensinando aluno surdo cego, né? Assim que fala? Mudo. Não, o mudo não existe. O que eu entendi é assim, ó, surdo, cego. Acho que são duas. Bom, eu não vou te dizer. Eu sei que surdo, mudo é isso que a gente não deve falar que é errado. Porque o surdo, ele pode ler libras, acho que é isso. Ele pode ler lábios, entendeu? Agora, vai ser um desafio, Brenda, como que vai ser esse pessoal, principalmente para poder participar, que deve ter a inclusão para todos, né? Vai Sim. ser bem bacana. Eu acho que vai ser a primeira vez 1 ou 2 deficientes com essa deficiência, né? E isso está bem previsto para Brusque, porque um deles é de Itajaí, e tem um outro também em Brusque, alguma coisa assim. Então, vai ser bem desafiante, né? Eu preciso me preparar. Eu sei que eu não vou ganhar lá no primeiro lugar, né? Mas precisa fazer bonitinho um pouquinho, né, Brenda? Como é que o Ed falou que você é? Como é que você falou que ela é? Brendada. Meu Deus. Parece aquele lá do não sei da onde, Brendada, aquela mulher. Ô, Brenda, tu é Brendada, tu faz arroz? Tu faz feijão? Sabe cozinhar? Ô, Brenda, responde pra mim, você sabe cozinhar, não? Você é Brendada? Ô, Ed, mas tu é danado, hein?
Olha as ideias dele. Tu já tinha ouvido isso, Brenda? Não. Ele faz uma figura. Viu? Bom, faz umas perguntas para ela, Ed. O que mais você quer saber? Bom, da minha parte, tá perfeito. Eu só tenho a agradecer pela presença da Brenda. Você não tem uma pergunta para fazer, não? Que você Não, sempre pergunta para todo mundo? não. Ai, meu Deus. Ed, e a mensagem? Pedir para ela deixar uma mensagem para os novatos, para quem... Ah, é verdade. Ah, Entendeu? mensagem. Ô, Brenda, você pode deixar uma mensagem para quem está começando. Escutou, Brenda? É uma mensagem para quem está começando. Uma mensagem de entusiasmo para o pessoal que está começando. Porque você também é iniciante, praticamente. Né? Eu sou iniciante, sim. Mas eu comecei. a mensagem já conquistou, deixa a mensagem para o pessoal se espelhar, para você continuar, para o pessoal, deixa uma mensagem para o pessoal aí. Ah, eu não sei. Não, é só uma mensagem é só dizer para não não desanimarem, porque o xadrez no início ele é muito complexo, mas o xadrez também é incrível, o xadrez é calmante, o xadrez então é isso, no começo a gente vai entrega peça mesmo, aí a gente cai em táticas e a gente acha que a gente não consegue defender, que a gente não consegue arrumar planos de ataque. E a ideia que eu tenho é só que um pouquinho mais de estudo e as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras e depois você descobre que não estão tão claras assim. E eu acho que essa é a graça do xadrez, né? Porque a gente fala muito isso de iniciantes, mas mesmo pessoas do nível, sei lá, do Vinícius, do Thiago, ainda tem coisas para aprender, muita coisa para aprender. Tem. Isso sempre vai ter. Ô, Brenda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falando ainda do aprendizado, né? Conta aí para nós. Você já deu checkmate no Jefferson? Já. Isso é bom. Então, eu também já dei, viu? É que assim, tá, gente? Vocês falam muito de mim. A Bel até comentou a questão do Lichess ali, mas eu gosto muito de jogar pelo Lichess. Então, eu acabo não jogando muito com as pessoas, assim. É raro as pessoas que eu joguei. Vocês comentaram que eu nunca joguei com vocês. Porque eu acho que é raro você contar quem jogou comigo. Com quem eu treino muito é com o Jonathan, que eu já perdi dele, não sei nem. Eu também. Não, houve uma fase que vocês não têm ideia. Eu acho que eu perdi acho que eu fiquei uns 4 meses seguidos perdendo. Todo dia eu perdia. E aí você começa a melhorar, né? Mas. Mas é assim, você aprende o xadrez. Oi? Não, tem um pessoinha aí que tá meio que um freguesinho meu, né? Preciso tomar cuidado, porque. Não, mas é assim, no xadrez você aprende jogando com pessoas mais fortes que você. Então, você vai perder, você vai ficar frustrado, mas depois você vai entender e você vai começar a ganhar. E isso é a melhor parte, sabe? Engraçado, né? Ele começa a abrir a visão, mas também tem uma coisa, dona Brenda. Descobrimos que tu tá com um professor top. E essa também foi uma surpresa muito agradável, né? Não sei se você vai querer falar o nome, mas nós sabemos quem é, né, Ed? Verdade. Inclusive, nós fizemos... ele tem um vídeo. Você viu o vídeo dele, não? Do Wendel? Isso. Vi sim. Foi o vídeo dele, foi assistir o vídeo dele que me deixou com vontade de mandar uma mensagem para ele, ver se eu poderia e tal. Porque até então eu tava focando na final, né?
Agora eu vou estudar. Agora eu vou melhorar. Final do ano que vem, quem sabe? Vamos começar a cobrar comissão. Tu viu? Mas assim, ó. Vocês fizeram propaganda. E vou falar, o Wendel foi assim. Uma das coisas melhores que eu conheci em termos assim, de organização. Foi o primeiro também torneio do Ed, quer dizer, então agora é difícil ele fazer comparação, né, Ed? Porque ele pegou o melhor empreendimento, a melhor organização, tudo azul. Nossa, fora assim o carisma que esse menino tem. E assim, ó, olha, para mim foi assim uma surpresa muito grande, foi uma alegria mesmo de conhecer, dele fazer o vídeo para nós, sabe? Então, assim, ó, foi bem bacana. Nossa, ele botou assim, tá? Você não viu, mas em cima tinha assim, ele fez sei lá como é que ele fez, mas estava escrito assim, projeto Capacitar Mais, que é com o númerozinho lá, o símbolozinho, daí embaixo ele pôs assim, Delta Larica e adquirindo. Então, você olha assim, visualmente, você vê lá atrás o nosso nome. Então, é tudo assim, foi muito gratificante. E daí nós soubemos, né, que ele está sendo o teu professor. Claro que depende muito também do teu empenho. E o xadrez é isso, né, Brenda? Eu sempre digo, o xadrez é ciência, que ajuda a explicar muitas coisas. É um jogo não, é um esporte que ajuda a gente, inclusive, cuidar calorias, porque você tem que estar aí pensando, analisando. E é uma arte. E eu falo sempre como uma arte, porque tu sabes que eu sou metida artista, e eu amo a arte e o xadrez salva. O xadrez salva, Ed. Salva! O xadrez salva a nossa vida, sabe? Com certeza. Por isso, então, assim, ó, a gente tem muita experiência. Xadrez é terapia. E o xadrez é tudo de bom, né, dona Brenda? E daí nós estamos aqui no projeto Capacitar Mais, com uma alegria muito grande de conhecer um pouco mais da vida dos enxadristas. E hoje nós temos essa menina, porque é uma menina, Brenda. Não é Brenda de Paula Pires? É Brenda de Paula Pires, isso. Brenda de Paula Pires. A campeã do primeiro cat? Torneio feminino de xadrez. Que aconteceu agora? Quando foi mesmo, Brenda? Dia 18 a 20 de outubro. 18 a 20 de outubro de 2024. Certo? Então. Qual estado? Foi no Centro Cultural de São Paulo, foi em São Paulo. Ali o Centro Cultural é a famosa Biblioteca Braga, é isso? No Centro Cultural tem várias coisas, né? Dentre as quais a Biblioteca Braga, sim. O que mais tem ali que eu não sei? Tipo, tem uma biblioteca gigante e não é em Braille, eles fazem shows lá, eles fazem os eventos e a gente fez lá no subsolo do Centro Cultural. Que legal, que bacana. Eu vi que o pessoal se preocupou um pouco com a parte de acessibilidade, inclusive da biblioteca, e eu ouvi dizer que se entrasse por uma outra situação, ficaria bom para a Alicélia, que é cadeirante. Isso ocorreu? Eu não... Você não percebeu? Eu não vi ninguém reclamando sobre essa questão. Então, acredito que tenha dado tudo certo. Nada na biblioteca, né? Sim. Ah, muito bacana. Então, Brenda, tu pode se despedir. Muito obrigada. Oi, menina, fala. Eu vou fazer você rir. Como é que ela vai rir? Brendada! Meu Deus. Ô, Brenda, tu me perdoe, mas essa do Ed foi... Agora pronto. Essa do Ed foi demais, né?
Então, e você, Ed, que eu não tenho apelido para ele, fala, Ed. Bom, como eu falei, agradeço muito a presença da Brenda e vou me despedindo de todos. Obrigado, Brenda. Obrigada a vocês. Então, gente, nós estamos terminando essa conversa que para mim foi também gratificante como todas, mas essa aí, olha, que deu para brincar com a Brenda, e principalmente que a Brenda, ela é, não vou falar mais brandada, ela é mais séria, mais tímida, e daí foi feita alguma coisa que nos fez, bom, pelo menos eu sou sempre muito palhaço de dar risada, e esse aí faz também eu dar risada, e fizemos você sorrir, Brenda. Isso é muito gostoso. E agradeço também da tua participação. Olha, imensamente feliz, mas feliz mesmo de você dar essa entrevista conosco, né? Vai abrilhantar, será que é isso? Muito mais o nosso canal Projeto Capacitar Mais. Oi! E pedimos a todos para divulgar e se inscrever no canal, correto? Isso mesmo, inclusive, Brenda, quando sair a tua, ela vai demorar talvez umas 3 semanas, porque a gente tem outros ainda, já que vão numa frequência de relação ali, às vezes a gente muda um, muda outro, mas, por favor, quando sair, a primeira pessoa que vai receber é você, daí você pode divulgar para as suas redes, e pode também dizer aí embaixo, pedir, se você quiser, e compartilhe e se inscreva aos familiares, com os amigos dos amigos, e assim é para a gente poder crescer o nosso canal também, tá bom? E muito obrigada, e o meu famosinho. Tchau, tchau!